Olá, ouvintes! Aqui começa mais um podcast, Tá de Clinicagem. Boa. Podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho dos assuntos de clínica médica. E aqui quem tá falando é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Antes de começar, queria parabenizar a nossa equipe, que já está fazendo quase um mês que a gente já lançou, já está nessa empreitada. É verdade, hein? E tem gente que está sendo até reconhecido pela voz. Sabia dessa? Você é muito ridículo. Sabia dessa? Você é muito ridículo. Botou no nosso grupo privado. Fui reconhecido pela minha voz sensual. Putz, cara, finalizou, né? Não, aí o Fred, assim, com essa voz aveludada, Isso. com essa voz grave, assim, ditando o clima pesado que Pra ele quem não carrega. conhece, o Fred ele tem uma barba aqui que é um subwoofer. É. Voz aveludada. Nossa, vocês são Voz muito aveludada. ridículos. Vocês são muito ridículos. Mais de 1.500 pessoas. A gente já conta um negócio acessaram. assim, na confidência, sabe? A gente confia nas pessoas. A gente vai criar um clima agora que a gente não vai poder falar as coisas no grupo agora. Não Porque agora já é assim, né? Não sei se os ouvintes sabem, mas a gente não consegue mais ter nenhuma conversa. E qualquer conversa legal é, não fala, deixa pro podcast que esse assunto é legal. Putz. Mas o que aí, a gente vai falar hoje, então? O episódio de hoje não deixa de ser um episódio polêmico também, que está muito em alta no momento, que é falar o que a clínica médica tem a ver com o uso de maconha, tá? Lembrar que esse episódio a gente vai ter o olho clínico sobre a medicação / droga maconha. Em nenhum momento a gente tem interesse de fazer discurso tanto moralista quanto de apologia ao uso. A gente vai tentar falar sobre fatos, sobre discussões que estão tendo nesse momento. Medicina, né? Isso, a gente nada não vai de se debate posicionar, político, né? vai ser só trazer as informações que a gente conseguiu colher aí para informar mais o nosso ouvinte a respeito do assunto, né? Mas, João, por que está sendo falado tanto de maconha nos últimos meses? Então, Pedro, para tentar trazer o assunto aqui, eu fui dando uma revisada nas notícias que saíram sobre isso, né? E em 2014 teve uma resolução do CFM, resolução 2113, publicada no Diário Oficial, sobre o uso de canabidiol, que autorizou o uso compassivo do canabidiol no Brasil. Vocês sabem o que é uso compassivo? Eu não Nem sabia. ideia. Não Nem tem ideia. nem Pois ideia. Nunca ouvi falar. Eu fiquei sabendo também quando eu fui ler a respeito disso. Então, é quando você tem um medicamento novo e promissor, que você autoriza para o uso pessoal de pacientes, certo? Que mesmo o remédio ainda não tendo registro, mas o remédio estando em desenvolvimento para pacientes que estejam com doenças debilitantes, graves, que ameacem a vida e que não tenham alternativa terapêutica satisfatória. Então, esse é o contexto do uso compassivo e assim que foi autorizado o uso do canabidiol no Brasil em 2014, nessa resolução do CFM. Que foi super polêmica, né? Bem polêmico. E aí, qual era o critério de seleção dos pacientes? Os pacientes que tinham epilepsia refratária, de acordo com a International League Against Epilepsy. Qual é esse conceito? O paciente que tem epilepsia resistente ao tratamento é aquele que tem falha de resposta após o uso de 2 anticonvulsivantes tolerados e apropriadamente usados. Aí eles autorizaram o uso para pacientes que entravam nesse critério, certo? E do uso do canabidiol na dose 2,5, começando com 2,5 mg quilo dia, e 2 vezes ao dia. Eu acho que é importante a gente falar aqui, maconha e canabinoide é a mesma coisa, não é? Né? Isso foi uma coisa que eu descobri lendo também, não fazia ideia. Pois é, todo mundo acha, muita gente acha que é a mesma coisa, né? Então, o que é importante diferenciar aqui? A gente tem a planta maconha, que tem uma flor onde tem a maior quantidade ali dos canabinoides, dentre os quais o THC, Certo. que é o que tem mais efeito nos receptores canabinoides, e aí dão os efeitos tanto de euforia, os efeitos que quem usa a droga de modo recreativo procura, Certo. quanto os efeitos que estão sendo descobertos aí pela medicina para ser usado por pacientes, Certo. tá? Dentro desses canabinoides existem mais de 100 identificados e ninguém sabe exatamente o que alguns fazem. Os mais importantes são o THC, que é o tetraído canabinol, Isso. que tem algumas formulações sintéticas, Isso. chamado de dronabinol. Isso. E tem E outros esse é o que nomes dá o efeito psicoativo, né, e tal. também. Exato. E o canabidiol. Deu trabalho decorar esses nomes, hein? Deu muito trabalho. Mas então, aí só retomando, teve essa autorização da resolução aí em 2014, e aí no início desse ano a Anvisa abriu uma consulta pública a respeito do uso da maconha, né?
E logo em seguida, o CFM e a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionaram contra essa consulta pública da Anvisa e por isso o assunto vem tão em voga aí ultimamente, né? Mas aí indo porquê de liberar e não liberar, a gente falando um pouquinho das indicações dessa medicação, o que a gente tem, Fred? Cara, assim, acho que a dúvida que fica é... Porque se ela liberou, deve ter algum estudo a respeito, deve ter alguma coisa falando que faz alguma coisa, né? O que a gente achou, tem uma revisão do JAMA desse ano sobre usos medicinais. Da maconha. Ótimo, usos medicinais da maconha. E aí o FDA tem aprovado 3 usos específicos. Então, o canabidiol, que a gente comentou aqui, é usado para epilepsia. Então, 2 síndromes foram estudadas, né? Então, não é para qualquer epilepsia. São síndromes de epilepsia na infância. Então, o Dravet e o Lennox-Gastaut, ou o Lennox-Gastaut, como é escrito, para... A gente está falando aqui, mas às vezes é uma palavra difícil de falar. Além disso, o tetrahidrocannabinol, que a sua versão farmacológica é o dronabinol, também foi testado para náusea pós-químio. Isso em 1985 ele foi aprovado, então é bem antiga essa aprovação. E para aumentar apetite em pacientes com HIV. Então essas 3 são as principais indicações que a gente tem. Aí começa a surgir essas outras tentativas de indicação, né? Porque a droga começa a ser liberada nos países, o pessoal começa a tentar achar qualquer coisa para essa droga, né? Então tem tentativa de ver se melhora a dor crônica, se melhora a náusea não associada a químio, se melhora várias outras coisas. Até o Rafa tinha visto algumas coisas legais. Esclerose múltipla também. Essa questão de dor crônica é importante porque os Estados Unidos vive uma epidemia de abuso de opioide. Aí tentou se estudar para ver se a pessoa consegue reduzir o uso de opioide com a utilização da maconha. Tem um estudo do Lancet do ano passado, que é australiano, que não mostrou redução. A pessoa, e só mostrou na real, risco da pessoa ter agora um segundo vício, sabe? Que além de ela já ter usar o opioide, agora começa a utilizar a maconha também. Ah, mas só um highlight assim, a gente sabe por que tem essa epidemia de opioides nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque não tem dipirona. Pronto. Esse é o motivo Meu Deus, que não cara. tem, que tem essa... Não dá. Paracetamol não serve pra nada, é péssimo analgésico. Todo mundo que já utilizou já sabe. Já disso. sabe, dipirona é a droga. Tá bem. Alguma outra indicação? Então, aí tem essa história da dor crônica, que nem você acabou de comentar. Tem esclerose múltipla, Parkinson, todas tentativas, estresse pós-traumático, mas estudos poucos estudos. Na verdade, até para essas 3 indicações que a gente falou, os estudos não são tão bons. Para essas outras, então, são péssimos. Não são bem randomizados, o tipo de droga, a dose da droga é tudo diferente, então tá bem inicial os estudos com maconha. Então, Fred, eu acho que essas coisas que você falou, acho que é bem importante marcar, assim, para tirar alguns conceitos que a gente tinha, né? Pelo menos eu tinha antes de ler. Essa questão de achar que maconha é uma substância só, mas são vários canabinoides, né? E principalmente o THC e o CBD. Uma coisa que é meio contra-intuitiva, acho que a gente ainda vai retomar lá na frente, que é usado para náuseas e vômitos, mas que tem um efeito colateral, que é causar náuseas e vômitos, né? Isso mostra quão complexo é essa categoria de substâncias que são os canabinoides. E o fato de que, assim, não existe uma grande indicação classe A de canabinoide para qualquer condição clínica. É sempre assim, na refratariedade, na ausência de outro remédio, e mesmo assim com evidência não tão boa, né? Eu acho que os pacientes com câncer, por serem pacientes que normalmente têm um quadro avançado e já tentaram várias medidas para tratar sintomas, aí no contexto da paliação, acabam que muitas exceções são tentadas, são abertas para o paciente com câncer. E aí essa droga, como é droga nova, está sendo tentada. O que é importante dizer é que as evidências são melhores para os pacientes com dor crônica que não tem câncer. Então, existem muitos estudos, e como você falou, Fred, são estudos que não são bem randomizados, são estudos que têm muitos vieses, alto risco de viés. Sim. Então, por exemplo, tem revisão de 28 estudos. E aí você pega todo mundo, são poucos pacientes que tinham câncer. Então tá bom. No paciente com câncer a gente pode até tentar fazer essa tentativa, mas não tem uma evidência boa. E no paciente que não tem câncer, a melhor evidência é para quem tem dor neuropática. Tá? Então, se for tentar no paciente que tem dor neuropática. Se não tiver dor neuropática, aí a evidência é para tentar outras coisas, não fazer os canabinoides. É legal essa pontuação de que o paciente paliativo, a gente
releva algumas coisas e tenta talvez umas terapias mais diferentes, né? É, Eu acho isso... Os limites são mais imprecisos, né? Assim, Exato. agora, só retomando um ponto, até você já havia falado, né, mais cedo, Fred, que assim, eu pontuei agora que as evidências não são tão boas. Agora, a gente é super permissivo com alguns tratamentos que não têm evidência boa, né? E será que porque tem um rótulo de maconha, canabinoide, a gente não acaba sendo excessivamente exigente com as evidências a respeito dessas substâncias, né? É, porque a gente fala de evidência e a gente está sempre pensando em evidência forte. Então, cardio, né? Cardio é a evidência forte. 50 mil pessoas usam THC contra 50 mil placebo. Vamos fechar uma cidade e testar coisas, né? É isso, né? O Framingham da maconha. Exato. Agora, você começar a ir para outras especialidades, que é um pouquinho mais difícil de achar paciente, então, reumato, que os pacientes são poucos, as condições são difíceis, aí você começa a ter uma evidência muito baixa. E aí, doente renal crônico é muito difícil fazer grande estudo com eles, né? Então, se você pegar alguns estudos que a gente faz coisas baseado neles e comparar com os da maconha, não é tão diferente assim a evidência. Acho que esse ponto... Cara, o que eu me lembro assim de cabeça a gente estava fazendo uma revisãozinha de encefalopatia hepática e os antibióticos para encefalopatia hepática. E a gente às vezes usa metronidazol, neomicina, vancomicina. Cada um desses tem um ou dois estudos com um N de no máximo 50 pacientes. O de vanco, se eu não me engano, são 2 estudos com 32 pacientes. Nossa, eu não sabia Então, disso. assim, são estudos péssimos. É um número pequeno, não lembro o número mas é um estudo pequeno. Então, acho que essa ponderação é super válida para a gente tirar aí essa viseira aí, talvez, né? Assim, talvez a gente tenha que rever algumas coisas. E são doenças, assim, raras, né? Lê não gastou. Vou achar um N muito grande desses pacientes? Não Talvez dá, né? Só para pontuar que tudo que a gente faz pode causar dano, né? Então, a gente abre exceções de paciente com câncer ou paciente de cuidados paliativos em outro contexto, e a gente tem que tomar cuidado também para não abrir exceção de usar algumas drogas que vão causar mais malefícios do que benefícios. Então, a gente já falou aqui do paciente que usa a canabinoide medicinal e o paciente que usa a maconha. Vocês leram alguma coisa sobre isso? Tem o conhecimento popular, né? Aí tem. O olho vermelho, comendo a pizza na geladeira, né? Esqueci. Lariquinha. A avó feliz com ele, porque nunca vi você comer tanto. Isso! Cara, eu não imaginei que alguém ia fazer uma associação de maconha e vó. Não imaginei que alguém ia fazer essa. Mas Conseguiu, parabéns, cara. Bom, Sim. Então, quando eu estava lendo sobre o tema, eu gostava muito de ler os livros de semiologia do Porto. E aí eu lembro que... Você conhece? Eu tô lembrando da história do Light. Não, mas então, no final do Porto, o Portinho, que era o menor, ele tinha um dicionário sobre termos gírias, tá? Sobre gírias que o paciente chegava falando e a gente tinha que conhecer. Cobreiro. O que é cobreiro? Cobreiro é episódio. Pô. É sério? É. E tiriça? Que delícia. Essa tava fácil. Então, eu acho que a gente, como clínico, a gente primeiro traduz para depois interpretar, né? Nós somos tradutores dos sinais e dos sintomas. Então, se a gente não entender os sinais, a gente não consegue fazer nenhum diagnóstico, nem os sintomas. Então, o paciente vai chegar pra gente, quando ele tiver uma intoxicação por maconha, com vários termos. Cara, Rafa, isso que você tá falando é bem legal, porque isso é uma coisa que não é muito focada em graduação e residência, é coisa tão importante que a gente pega pouco como traduzir o que o cara tá falando pro... Nossa, isso é bem legal. A gente acaba aprendendo isso a partir do internato, na residência e depois na vida, né? Comunicação e saúde, né? A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que ter habilidade interpessoal e entender o que o paciente está falando. Nessa pegada, eu resolvi dar uma pesquisada nos termos, tá? Sobre maconha. Então, depois eu fiquei frustrado porque eu fui ler o UpToDate e o cara me copiou. Ele escreveu isso há um ano atrás. Começa o artigo do UpToDate com as gírias de maconha. E aí, o que você achou, Rafael? Então, assim, maconha pode ser chamada de baseado, beck, boldinho, conhece essa? Não. Bagulho, acho que todo mundo já ouviu falar. Aí tem uns ganja, bang, cachimbo da paz. Cachimbo da paz F1 também. F1. Manga rosa. Que aí você vê um monte de adolescente falando de F1, você fala, nossa, é o Hamilton. O que tá acontecendo? Chauri-churi, conhece?
Como? Chaury-churi? Essa Tem não. uma variante, é Chaury-churi. churi-churi também. Não, isso é com certeza inventado, cara. Isso aí parece coisa do Mari- Teletubbies, isso aí, pô. Marihuana, Maria Joana. Tá. Tá. E tem um vídeo que eu não sei se vocês lembram. Ah. Tapa na Pantera, vocês lembram? Ah, pô, é um clássico. Aqui a gente vai Clássico. dividir os meninos dos homens. Quem Pois tem é. que conhecer o vídeo da Tapa na O Pantera. Tapa na Pantera, que saiu no YouTube, né? Porque o YouTube tava surgindo e estourou. Né? Era uma senhora falando que usava maconha e que gostava de dar um tapa na pantera. Parece que essa gíria é dos anos 60. E aí eu fui pesquisar, o filme foi levado, o Tapa na Pantera, foi exibido em Gramado, no Festival de Gramado. Sério, Não, cara? eu tô muito impressionado porque eu conheço a sua rotina, cara. Em que momento você estudou sobre isso, Eu cara? vi o filme do Tapa na Pantera. Inacreditável, cara. Cara, mas esse filme é um clássico do Brasil, cara. bicho. Um clássico. Então vamos falar da intoxicação aguda Porque, por maconha. aliás, ela fumava maconha há 30 anos, todos os dias, e não era viciada, Eu né? era viciado. Então o paciente chega pra você e fala assim: Doutor Pedro, tô azucrinado, tô noiado, e aí? Falando um pouco sobre os efeitos adversos da maconha, a gente pode diferenciar entre efeitos adversos agudos e crônicos. Os efeitos adversos agudos tem os mais conhecidos também na cultura popular, que é a alteração da memória, e essa alteração da memória pode prejudicar a pessoa no seu ensino, no momento de aprendizado. Tem também alterações motoras que a maconha também consegue dar. Tem relatos de pessoas com acidente de carro após o uso de maconha, então é uma coisa que também tem que ser prestada atenção. Aí, ainda no contexto agudo, existem alguns relatos de que a maconha altera o julgamento sexual da pessoa, aumentando talvez o número de DSTs que essa pessoa pode ter. Putz. Isso é interessante. E o principal, que eu acho que é o que o Rafael trouxe pra gente nesse caso super científico, com termos científicos, que é a psicose, né? A psicose ela está relacionada ao aumento da carga de THC. Quanto mais THC tiver na substância, mais a chance de ter psicose. E existe até um achado que o aumento de THC na maconha nos últimos anos tem aumentado. Então talvez a gente comece a ver cada vez mais pessoas tendo psicose aguda por uso de maconha. Isso é bem curioso, né? E só fazendo uma distinção importante, existe a psicose da cannabis, né? E existe a cannabis também pode, né? Os compostos canabinoides podem desmascarar uma esquizofrenia, fazer a esquizofrenia aparecer. Na hora Seria o momento agudo e o momento crônico. Isso. Vendo o paciente com o quadro psicótico, você não sabe se ele depois vai fechar critério para esquizofrenia. Perfeito. Ou se vai ser um episódio isolado de psicose ou não. Perfeito. Nem sempre é fácil diferenciar. A principal ferramenta que você vai ter a seu dispor é o tempo, né? E cada vez mais está se difundindo, né, o uso de outras formas de usar a maconha, né? Então não é só O tapa. Como é que é? Não é só o tapa na Não é só- pantera. Porque o tapa é o ato de fumar. Ah, Exatamente, não é só o tapa. Deu um tapa, né? Deu um tapa. Então, a gente tem a xixi também. A xixi é maconha ou não é? Na verdade, a xixi é a resina da planta. Tá? Então, é como se fosse a maconha concentrada ali. Então, maior risco de desenvolver psicose, de desenvolver os efeitos adversos. E aí você pode encontrar o paciente usando pela via inalatória, por fumaça, vapor. Nos Estados Unidos tem gente que usa por gel transdérmico. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso não. Tem receita, né? Com maconha, né? Brownie. Brownie Cupcake. pela via oral. E o interessante é que a fumaça ela vai ser absorvida e o efeito vai ser em minutos. Eu vi isso aí também. Quando come, demora pelo menos 30 minutos e abre o efeito, o pico, depois de algumas horas. Então isso é importante também, porque o paciente vai chegar com você falando: eu comi um brownie ou eu fumei? E aí você vai ter que saber se está no pico ou se não está no efeito da ação. E tem outro efeito adverso importante, agudo? Isso. Tem um efeito colateral curioso, né? Que é uma síndrome de hiperêmese relacionada à cannabis. E o que é mais, assim, invocado desse quadro é que o cara melhora com banho quente, cara. Então, assim, se você tem náusea que melhora com banho quente, né? Isso é bizarro. O relato que eu vi é um paciente com uso crônico de maconha, então é um uso assim intenso, diário de maconha há alguns anos. Eu vi esse aí, que tem que ser o cara que usa pesado, né? Exato. E é o cara que começa uma dor abdominal, um mal-estar e náuseas, e essas náuseas
é parecida com aquela síndrome de vômito cíclico, né? Então o cara tem a cada meia hora, 40 minutos, vômito, e aí ele pega o banho quente e melhora. Esse é o quadro clássico. E aí, tratamento, esse que é complicado, né? Para uso, né? Para uso, tratamento para uso. Isso. Tem gente que tenta usar Aldol para tentar Eu vi diminuir. isso daí também. Com efeito Mas antiemético, né? isso dá realmente aquela ideia de como é complexo esse sistema endocannabinoide que a gente tem, né? Ao mesmo tempo que algumas substâncias são antieméticas, outras fazem hiperêmese gravite, ou hiperêmese por cannabis. Quantos beta-HCG já foram solicitados por causa de maconha, então? Opa! Nossa, é verdade. Né? Vomitando. O UpToDate é bem sucinto no tratamento. A parte do banho quente comenta, né? Mas é basicamente hidratar, fazer antieméticos, por exemplo, ondansetrone para uso. É esse o tratamento. Cara, tem um estudinho com 227 pessoas que 92% dos pacientes tinham essa alteração de ter que tomar banho quente para melhorar o vômito. Isso Bizarro. é muito, né? 92%. E curioso, né? Então a gente fecha aqui a intoxicação aguda com esses efeitos. O paciente vai chegar, pode estar com hiperêmese, pode chegar com um quadro de agitação, um quadro de paranoia, porque a maconha, o que se espera é que haja disforia, um discurso identificado, o pensamento mais lento, mas em pessoas que são mais ansiosas e principalmente que usam pela primeira vez, pode abrir um quadro de agitação, inclusive de uma psicose aguda. Então o paciente chega também com taquicardia, pode ter injeção conjuntival, olho vermelho, boca seca, aumento do apetite, nistagmo, ataxia, isso tudo é intoxicação aguda. E se o paciente estiver muito agitado demais, suspeite que ele possa ter usado outras drogas ou que seja algo que não seja maconha, porque é raro a maconha dar uma agitação importante. E o tratamento de agitação, benzodiazepínico nesse caso. Então fechamos intoxicação aguda. Indo agora para os efeitos adversos crônicos da maconha, acho que o principal assim é falar do quadro cognitivo que ele gera, né? Tem estudos mostrando assim que diminuição da atividade hipocampal associada ao uso da maconha na adolescência, então isso talvez gere as consequências da pessoa ela ter uma dificuldade cognitiva a longo prazo. O outro efeito adverso comentado é que uma pessoa já com alguma pré-disponibilidade pode começar um quadro de esquizofrenia, que é o que o João tinha comentado um pouquinho antes. Tem uma revisãozinha do New England de 2014 sobre efeitos colaterais de uso da maconha, né? E aí fica, entre os efeitos colaterais tem muitos psiquiátricos, então fica esse de depressão, ansiedade e esquizofrenia. Os estudos com associação com esquizofrenia, a princípio não aumenta o número de pacientes esquizofrênicos, mas aqueles pacientes talvez façam episódios psicóticos mais cedo. Então tem um gap aí de 6 anos num estudo numa corte grande australiana, eles apresentaram episódios psicóticos 6 anos antes. Quanto mais cedo ele fumar e quanto mais ele fumar, maior a chance dele iniciar um episódio psicótico antes. Então tem essa dúvida, será que maconha causa esquizofrenia? Talvez ela só seja o gatilho mais cedo para um paciente esquizofrênico. Eu vi outro estudo que também relacionava o uso de maconha com esquizofrenia, só que ele também mostrou, isso é tudo estudo observacional, ele também mostrou a associação com cigarro e poluição ambiental. Aí ficou na dúvida se não é a fumaça que faz isso, né? Sim. Esses estudos de maconha, elas têm muitos fatores confundidores, né? Incluindo outras drogas Aí associadas. é uma lombra, fumaça, esquizofrenia, sem trocadilho a lombra aí, tá? Mas será então que em populações urbanas tem mais esquizofrenia que em populações rurais? Putz, tem essa, né? É verdade. Mas tem um estudo que associa com ansiedade e depressão. E aí com ansiedade e depressão, eles controlaram para cigarro, controlaram para bebida, controlaram para famílias pouco estruturadas. E nesse contexto, ainda tinha uma associação maior de ansiedade e depressão com o uso de cannabis. A dúvida é, o paciente que é depressivo e ansioso usa mais cannabis ou o paciente que usa cannabis é mais depressivo e ansioso? Então é causalidade versus associação, é difícil. É interessante eles terem controlado para essa questão também social, né, Fred? Porque o uso de qualquer substância, ela não é só a substância a pessoa, é também o meio em que ela convive. Isso interfere muito em como você se relaciona com qualquer substância, né? O seu estado psíquico no momento e o entorno social que você está inserido. É verdade. Falando sobre uso crônico da maconha,
Alguém aqui sabe dizer o que uso crônico tem a ver com anestesia? Cara, Rafa... Ideia. Anestesia. Não, anestesia, eu li um artigo no Jornal de Anestesia Clínica. Mas esse artigo, eu cheguei nesse artigo por um artigo comum de um jornal leigo, falando que o título era o seguinte: se você usa maconha, você tem que falar para o seu anestesista. E aí eu fui ler e descobri esse estudo. Pacientes que usam maconha diariamente precisam de mais drogas para sedação. Nossa, Entendi. Tá. Nossa, cara. Então, esse trabalho especificamente foram 250 pacientes numa clínica de endoscopia e todos usavam diariamente, o cannabis é legalizado. Eles conseguiram ajustar para outras drogas e para outros fatores, tá? E no grupo que usava maconha foi necessário 14% da dose a mais de fentanil, 19% de midazolam, que não é muito, mas de propofol precisaram usar 2 vezes, em média, a dose do propofol em quem usava maconha. Poxa, cara. Acho que a gente pode fazer uma consultoria com o anestésio que a gente tem, que é um dos ouvintes mais assíduos desse podcast. Exatamente. O Perfeito é o Nossa, nome dele, Perfeito. Doutor Perfeito. A gente vai perguntar se está na avaliação pré-anestésica dele a perguntar sobre o uso de maconha. Cara, você imagina que você calcula a dose do Propofol, não pensa nisso, faz bloqueador neuromuscular. Nossa, O não, estrago agora está feito. eu imagino o Rafael pesquisando pro podcast, cara, o tanto de aba que deve ser aberta. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. É tipo uma pessoa olhando no YouTube, assim, né? Ela vê um vídeo do lado, faz... Isso é Você viciante. sabe a piada que você fez Cada no vez início? mais Espera pra falar no podcast? Aham. Então, tem um mês que eu li isso. E aí apareceu o podcast aí da maconha. Deu uma dessa e informação chegou. muito top. Cara, você tira isso da Deep Web da medicina, né? De efeitos adversos também, assim, não tem nada claro sobre bronquite, DPOC, câncer de pulmão. Quando os estudos que mostravam que podia ter uma relação, os pacientes também usavam cigarro, e aí quando excluiu esses pacientes, a associação perdia força. Disso que você falou, só vale lembrar que os estudos que fizeram causalidade com cigarro, o cigarro era usado em uma grande população, então era muito mais fácil fazer os estudos, né? Certo. Maconha é muito mais difícil, são poucas pessoas em algum lugar. Agora que está legalizado, talvez fique mais fácil. Então, às vezes, talvez mais pra frente a gente comece a ver se tem essas associações ou não, com as populações maiores pela legalização. Então ali pelo ano 4 do nosso podcast, a gente vai fazer um novo com as novas evidências, Gostei, né? gostei. Boa, Posso boa. fazer uma miscelânea aqui? Vai De lá. Curiosidades? Fala aí. Despede. Mas- Se solta. Que ele tá ansioso. Intoxicação aguda por maconha, você acha no teste urinário, né? Não intoxicação aguda. O uso da maconha, você consegue identificar o THC na urina, Aham. né? Existem algumas drogas que dão falso positivo. IBP, efavirenz e tem descrito também anti-inflamatório. Pode Poxa, dar falso velho. positivo pro THC. Eu achei isso super interessante. E outra coisa que eu achei interessante é o paciente que usa pode ter 24 horas de efeitos psicomotores e perda de performance na direção. Então aí para o nosso outro ouvinte, o Aquila, da medicina Do tráfego. do tráfego, paciente que fumou maconha no dia anterior pode bater o carro no dia seguinte, tá? A associação é 2 vezes mais chance de causar acidente motor. Posso dar então uma proposta de novo podcast? Medicações que você tem que avisar o paciente que ele não pode dirigir. Boa. Joguei. Boa. Ou post Boa. talvez post. Post onde? Instagram, no nosso Instagram, tá? Qual De que é o nosso clinicagem. Instagram? @ Tati Clinicagem. É arroba, eu não sei nada do Instagram. É arroba, como é que é? É arroba Tati Clinicagem. Sim. Tá no Instagram, a nossa rede social mais utilizada, mas a gente tá no Twitter também. E tem o nosso e-mail, né? taticlinicagem@gmail.com. E com essa, pessoal, a gente termina o nosso episódio. Estamos sempre dispostos a discutir sobre o assunto através das nossas redes sociais, nosso e-mail. Então, se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, apontar alguma iatrogenia, é só nos acionar lá. Isso, a gente tem recebido um retorno muito legal. Então a gente incentiva vocês a mandarem esse retorno pra gente. E eu queria mandar um abraço aí pro ouvinte de Guaramiranga, que eu não sei quem é ele, mas eu consigo ver que tem alguém em Guaramiranga que escuta a gente. Então um abraço aí pra você que escuta a gente em Guaramiranga. Um abraço. Valeu! Valeu! Falou! Falou.